E fala aí, rapaziada, como é que vocês estão, mano? Estou aqui. Rapaziada, esse aqui vai ser um daqueles vídeos que eu faço no improviso, tá? Quero estar comentando aqui algumas coisinhas, né? Que eu acho que deveriam ter alguma mudança, de alguma forma, porque meio ruim, tá ligado? Tipo, meio ruim o que o jogo fez, né? Na minha opinião, em relação ao kit do invocador em si, tanto talento quanto habilidade, né? Eu fico desconfortável com isso, não sei se quem joga de invocador também se sente assim, mas tem muita coisinha aqui que eu acho que deveria ter algum tipo de mudança, pô, pra equilibrar mais, tá ligado? O físico mágico e o híbrido pra ser mais confortável também, né? Eu penso assim. Como o invocador depende totalmente da lua, rapaziada, eu acredito que a lua deveria ter um sustain, sempre ter um sustain, tá ligado? Além da cura, né? Porque o invocador não só existe invocador mágico, tá ligado? O único invocador que realmente vai usar essas skills aqui de cura, né? A árvore e a cura base, é o mágico. Não tem outro invocador, tá ligado? O físico, ele não vai depender disso, porque o dano físico aqui, mano, é o único que prevalece, o mágico é mínimo, tá ligado? E você não vai querer upar uma skill que vai dispensar o seu ponto, tá ligado? Só pra você ter uma curazinha. A única coisa que realmente faz o invocador físico ser viável, na minha visão, é só o ramo da esquerda, que é um ramo feito exatamente pra isso. Que a lua vai ganhar o sustain da loucura bestial, né? Quando você usa aqui, a lua vai conseguir se curar no dano, só que a cura vai ser nerfada, mano. Eu acredito, rapaziada, na minha visão, eles deveriam fazer esse talento da loucura bestial ser a skill em si, tá ligado? Mesmo nerfando a cura final, tá ligado? Da loucura pro personagem. Eu acredito que seja melhor porque assim, o invocador ele tem três ramos. Aqui, ó, tem três ramos, rapaziada. Ramo da esquerda, físico, híbrido, mágico. Serve para os três. Ramo da direita, mágico ou híbrido. Acho que o híbrido também serve. O ramo do meio, que deveria ser físico, não funciona muito bem, tá ligado? Esse ramo do meio aqui, ele só faz diferença mesmo, rapaziada, pra quem quer disputar raid, tá ligado? Pra quem não vai tancar, pra quem vai numa PT fechada que a lua não vai precisar tancar, que a lua não vai puxar, tá ligado? Porque mesmo que o agro da lua seja reduzido nesse ramo, né? Que aqui o agro da lua é reduzido em 40%, né? A lua ainda consegue puxar alguns bichos, porque a lua tem ataque em área, tá? A lua a cada 5 ataques, a lua dá um hit em área, acaba puxando, tá ligado? E mesmo que você diga que, pô, não é toda hora que a lua vai puxar, lógico, mas a longo prazo a lua vai ficar perdendo vida até ela morrer, tá ligado? E tem gente que fala, pô, é só respawnar ela. Mano, a lua demora pelo menos 14 segundos, 13 segundos para voltar, pô. Nesse meio tempo você morre, não tem o que fazer, você vai simplesmente morrer. Porque o invocador depende muito da loucura bestial, né? E sem a lua, a skill apaga, tá ligado? A skill simplesmente apaga. Não tem essa de conseguir se manter. O Vamp não vai segurar você, tá ligado? Dependendo do que você tá fazendo, o Vamp não vai segurar. Então esse ramo do meio, ele acaba sendo muito limitado, na minha visão. Eu acredito que eles deveriam fazer algumas mudanças, tá ligado? Tipo, trocar esse talento aqui por um outro talento que faça, sei lá, aumente um pouco mais o speed da lua. Ou, sei lá, faça alguma outra parada, né? Aumente mais o dano, não sei. Alguma coisa desse tipo e tira esse talento e bota na skill definitiva. Eu acredito que isso aqui vai ser bom pro físico, pro mágico e pro híbrido. Porque aqui, ó, o ramo do meio, nesse caso, vai ser viável você usar o ramo do meio. Porque a lua vai ter um sustain já passivo. E a única coisa que você vai ter que focar é só em ter speed, né? Que no caso aqui vai aumentar o seu speed, você focar em bater. E não se preocupar muito com o seu sustain, porque a lua não vai morrer tão fácil. E você também não vai morrer tão fácil. E tem gente que fala que se fizer isso, no caso, alguns amigos, né, falou pra mim que se fizer isso vai ficar muito roubado, porque a lua não vai morrer. Mano, mesmo com o ramo da esquerda, com isso aqui, a lua morre, tá ligado? Eu sempre digo, é preferencial você tancar do que a lua tancar. Na minha visão é isso. Você tem que tancar porque a lua não vai segurar, pô. A lua não segura. Eu já mostrei isso em vídeo, né? Toda hora tem que resetar o agro pra lua não puxar os bichos, tá ligado? Então eu acredito que essa mudança aí, né? Se o pessoal da Igreja fazer aí, talvez, não sei lá, em algum momento aí, o final do ano, o ano que vem, não sei. Mas se fizer esse tipo de mudança, vai acabar sendo viável você aproveitar 100% da classe, tá ligado? Porque eles lançam um bagulho pela metade, pô. Eu não entendo isso, tá ligado? Tipo, os caras lançam um ramo que tá sendo bufado, foi bufado na última atualização, né? Era 10%, foi pra 15%. Eles estão bufando bastante esse ramo, só que ninguém usa. Mano, a única situação que o cara vai conseguir usar isso aqui é só no o cara bucado, tá ligado? É só o cara que tem muito book mesmo. E caiu o cara que disputa. Só. Pra quem é free player, pra quem
jogador casual não vai usar esse ramo. Esse ramo é completamente inútil, tá ligado? Pra quem quer só aproveitar o jogo, tipo tumba, torre, conteúdozinho aí de DG, tá ligado? Não vai querer usar esse bagulho, pô, não vai querer usar esse ramo, porque é muito ruim, tá ligado? Porque só o fato de você não conseguir jogar confortável, você ter que ficar resistando a lua, você ter que ficar respaldando a lua toda hora, pô, você já perde muito dano, mano. O ramo ele é bom, tipo, ele é bom em relação a dano, ele é. Eu acho que ele bate mais que o ramo da esquerda, tá ligado? Você com todos os book, com todos os buff ali, com o pet, pá, eu acho que bate mais, tá ligado? Porque você vai ganhar muito dano, muito speed, mas é só isso, tá ligado? E eu acho muito inefetivo, mano. E se eles fizessem essa mudança, né, de fazer isso aqui virar passivo na cura, né? Claro, com a cura reduzida, tanto pra lua quanto pro personagem, né, da loucura bestial, eu acho que o jogo ia ficar mais confortável, tá ligado? De você experimentar outras coisas, tanto físico quanto mágico híbrido. Na minha visão, eu acho que isso deveria ser passivo. Uma outra coisa também, rapaziada, que me incomoda bastante, né, que é em relação ao ramo dos magos. Né, a Guilda dos Magos, no caso. É uma guilda que foi lançada, né, para ser basicamente o meio termo entre PvE e PvP. Só que essa guilda foi lançada mais exclusivamente pro físico, né? Que escala com força de ataque. E é isso, né? Eu tô aqui nela, né? Eu tô upando o resto dos talentos que falta. Mas assim, a guilda foi lançada antes do balanceamento. Acho que foi no meio do ano, né? Não sei se foi ano passado ou se foi no retrasado, mas foi alguma coisa assim. Foi lançada no meio do ano. E logo depois, no final do ano, a lua, né? Todos os patches em si tomaram um reajuste, tá ligado? E esse reajuste acabou nerfando o talento. Eles lançaram o talento para ter um pouco mais de buff, tá ligado? Na lua. Só que é o seguinte, né? Como eu falei em outro vídeo, né? Isso aqui não funciona bem, isso aqui é muito inefetivo, tá ligado? É um bagulho que não faz sentido na minha visão. O cara tem que depender de atributo pra ter atributo, não faz sentido, pô. É a mesma vibe do range antigamente, quando eles nerfaram a cólera, né? Fizeram a cólera estacar o crítico critando, não faz sentido, tá ligado? Isso aqui mesmo com quem tem book, é muito difícil você pegar o 100% desse talento, porque você tem que ter 100% de FA, pra você pegar 16 de FA na lua. Tem outro porém, a penetração, rapaziada, aumenta a penetração também, né? Além do FA, aumenta a penetração. Só que é o seguinte, a lua não herda mais do que 50%, tá ligado? Ó, vamos pegar exemplo aqui, vou botar o meu PV normal, né? Botar aqui minha arma aqui, ó, com penetração, botar o setzinho. Quando eu uso aqui, eu fico com 48% de penetração, rapaziada. O cubo castelo vai pra 50%. Tá ligado? Só com isso aqui, minha lua já tá full, já tá simplesmente no talo. E aí esse talento acaba sendo inútil, porque não vai estacar mais do que isso, tá ligado? Não vai estacar mais. Porque eles nerfaram, eles botaram o limite na lua. A lua herda o que o personagem herda. O limite máximo do que o personagem herda é o que a lua vai herdar. Então esse talento aqui ficou nerfado. Eu acredito que eles deveriam mudar isso daqui. Deveriam tirar a penetração que você ganha nisso aqui. Porque geralmente quem é invocador físico mágico que tá mais no endgame ali, tem por que não usar o merme, né? Os caras sempre vai ter os double merme, né? Que é o peito, luva e elmo e bota, né? Tecido e leve. Então você já pega full atributo, tá ligado? Você até para de upar essa skill aqui pra você pegar esses pontos e jogar no toque lunar ou na cadeira de raios, né? Ou até aqui no luar também, né? Pra quem é mágico, também compensa. E aí acaba que esse talento aqui, ele realmente é muito ruim, tá ligado? Por isso que o pessoal nem upou direito aqui. Quem upou, mano, pulou fora rápido, porque é muito ruim. E até pra você usar aqui no dia a dia, né? Em torre, tumba, ADG, que depende de você trocar arma, você vai perder muito desse talento, tá ligado? E eu acabo, na maior parte do tempo, rapaziada, eu acabo bufando aqui um potezinho de FA, tá ligado? Só pra poder sacar um pouco mais do talento. E, mano, faz muito mais diferença você bufar FA do que bufar qualquer outra coisa, porque o talento vai fazer mais diferença, tá ligado? Do que você bufar aqui dano físico, entendeu? Então eu acabo tendo que usar esse pote aqui pra poder suprir um pouco do que eu não tenho, tá ligado? Que eu só tenho 35%. Aí pra mim conseguir pegar pelo menos metade do talento, eu tenho que pegar 50%. Aí eu tenho que usar o pet, eu tenho que usar o pote e outros buffs, tá ligado? E aí quando eu troco a arma, pô, eu boto, sei lá, uma arma aqui da T5. Meu FA cai de 35 pra 24, tá ligado? Então eu já perdi 10%, 11%, tá ligado? Do meu FA, pô. E aí o meu talento já despencou, tá ligado? Já despencou simplesmente. E é isso, né, rapaziada? O que eu acho que eles deveriam fazer, mano, é tipo tirar essa penetração ganha, tirar essa condição de só ser na lua, porque só na lua, fazer o bagulho ir pra 10%, tá ligado? De FA pro personagem
ou até 9, pode ser até 9, pro personagem ir pra lua. Você estaca, claro, bota pra estacar o talento, sei lá, 3%, aí estaca 3 vezes, aí vai pra lua, né, quando você usa a habilidade, e tira esse bagulho de depender do que você tem pra poder estacar o talento, tá ligado? Pra poder ter o talento, ter o bônus, tá? Aí bota um bagulho mais fixo, um bagulho passivo. E eu acho que eles fizer, tipo, se eles fizerem essa mudança, eu acredito que vai ficar muito melhor pra pessoal se virar mago, né, pra quem é físico, porque vai ficar melhor que o aventureiro, tá ligado? O aventureiro lá é 18% de dano crítico, né? Se botar 10% aqui, já vai ficar muito melhor, pô. Pra usar isso daqui em tudo, qualquer conteúdo, tá ligado? Porque o invocador não tem uma fonte confortável de ganhar FA, não é que nem um range que tem um ramo específico pra FA e ele ganha FA nesse ramo. O ramo dá FA pra ele quando você usa. Quando você dá ataque automático, se eu não me engano, você vai estacando FA. O invocador não tem. Aí eles vão e lançam o quê? Um talento que depende de FA para você conseguir ter FA. Tá ligado? Então eu acho que eles deveriam fazer essa mudança, tá? Botar um bagulho mais passivo e o bagulho que estaque melhor, porque você depender do seu atributo pra ter atributo não faz sentido. Eu acho que deveria ter outras mudanças também, tá ligado? Pra quem é físico também, tem muita coisinha que é muito ruim de você ter, tipo dano em área. Eu acredito que eles também deveriam mudar, né? Isso aqui ia beneficiar tanto o físico, o mágico e o híbrido. Claro, ia ser um pouco mais roubado, né? Diminuir essa sequência de ataques aqui, ó, pra causar um dano em área, tá ligado? Deveriam diminuir o alcance, botar 1 metro e fazer isso aqui virar 3 ataques, tá ligado? A cada 3 ataques, dano em área. A cada 3 ataques, dano em área, tá ligado? Eu acho que deveria ficar assim. Ia ser um pouco mais confortável pra quem é físico, ter mais dano em área. Ia compensar mais você usar o invocador físico em outros cantos. E também isso ia ser benéfico até pro mágico e pro híbrido, tá ligado? Eu acho que não ia ficar roubado, pô. Não ia ficar roubado. Porque dependendo do conteúdo, você vai estacar esse dano em área e a lua vai acabar dando esse dano em área em um mob que nem tem mob em volta, tá ligado? E você já perde um ataque em área. Então é muito ruim mesmo, tá ligado? Eu acho que essas são as mudanças que eu acredito que seriam benéficas, tá ligado? Não ia quebrar o jogo, com toda certeza isso aqui não ia quebrar o jogo, isso aqui só ia ser mais um conforto de vida pra quem faz o PvE, tá ligado? Pra quem faz o PvE. Eu acho que a única coisa mais roubada que ia ter é só em relação à loucura. Só que eu acho que isso aí deveria ter. Ia nerfar, porque a loucura sem o talento ativo é muito forte, a cura é muito forte. Com o talento ativo, a cura depende muito do dano da lua. Então no físico o dano é ok, então a loucura cura tipo 2k, 1k e pouco, às vezes cura 3 quando crita tipo 20 e pouco k ali no dano, tá ligado? Esse tipo de coisa, pô. Então eu acho que deveria ser isso aí, rapaziada. Acredito que o Invocador merece essas mudanças, tá? É mais um conforto de vida, como eu falei, né? Não vai impactar tanto na minha visão o jogo, tá ligado? Porque em PVP, né, em si, o Invocador não depende tanto da lua, que nem o pessoal pensa que depende, né? Às vezes você joga mais sem a lua do que com a lua, tá ligado? Você acaba perdendo a lua e você fica mais tanque, né? Você começa a se curar sozinho, você começa a usar skill em você mesmo. E é isso, né, rapaziada? Em GVG mesmo nem me importo tanto com a lua, tá ligado? Eu curo ela sim, mas não é o foco, né? Eu prefiro curar em área e essas coisas assim. E pro PvE, tem muito dessas coisinhas aí que atrapalha, tá ligado? Principalmente quando você vai dando conteúdo, né? Acaba que seu dano fica muito pra trás, porque o invocador em si só tem, no caso o físico, né? Tô falando do físico, só tem um dano em alvo único um pouquinho inferior às outras classes, tá ligado? E o que destaca mesmo é só o invocador e a lua bater junto, tá ligado? Tipo, esse dano a mais, tá ligado? Tem outras coisinhas a mais aí que eu queria tá acrescentando, mas não acho que seja necessário não. Então acaba que vai ser isso aí mesmo, tá ligado? Que eu queria comentar. Valeu, rapaziada. Tamo junto e falou.